Muito bem. Vamos lá. Recomeçando os patches dos alunos, queridíssimos alunos do nono ano. Então, esse aqui é o terceiro bimestre, né? Segundo semestre. E vamos lá. Primeira semana. Modernização, ditadura civil-militar, redemocratização, o Brasil após o golpe de 1946. Objeto de conhecimento. O Brasil da era JK é o ideal de uma nação moderna, a urbanização e seus desdobramentos em um país em transformação. Então, o lema do JK lá, não sei se vocês já ouviram falar, ele falou que ia governar e ia fazer 50 anos em 5, que era o tempo do mandato, né? Habilidades. Identificar e analisar processos sociais, econômicos, culturais e políticos do Brasil a partir de 1946. Conteúdos relacionados. Panorama histórico do Brasil 1946 a 64, urbanização no período dos anos 46 a 64, as desigualdades sociais no Brasil, o êxodo rural e o surto industrial, novos meios de comunicação e consumo, efervescência cultural, a atuação dos trabalhadores, CGT, dos estudantes da UNE, União Nacional dos Estudantes, e das ligas camponesas, os governos de JK e João Goulart. Então, esses governos, gente, são governos assim que antecederam a ditadura militar. Então, são governos que vocês veem que tem um aspecto esquerdista assim, muito forte. Tanto é que o Jânio Quadros, mesmo que foi um dos presidentes do Brasil, condecorou o Che Guevara no Brasil. Né? Então, para vocês verem que eu não estou falando bobeira, a decoração Che Guevara. Ele foi Jorge condecorado. Comunista. Então. Não foi eu que condecorei ele, né? Foi o, Seu Google tá foi o vendo Jânio ele já. Quadros. Aí, ó. Che Guevara recebendo a honraria, né? Acho que, se eu não me engano, é uma das maiores honrarias do Brasil, essa insígnia do Cruzeiro do Sul. Ele recebeu do Jânio Quadros. Então, você imagina que o pessoal do Exército não gostou muito. Mas, professor, por que o pessoal do Exército, o pessoal que é mais tradicional, não gosta das pessoas que são vinculadas a partidos de esquerda, né? Que são os partidos que a gente chama de comunista, socialista. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Primeira coisa, o próprio Karl Marx, que foi o idealizador que fez o Manifesto Comunista, né? Tem um livro que chama Manifesto Comunista, que fez junto com o Hegel, que é um outro pensador também. Ele sistematizou o fim do capitalismo, né? O fim desse negócio de consumo, que os trabalhadores são explorados. Professor, como assim trabalhador explorado? Isso aí nem quem é direita nem quem é esquerda pode contestar, porque se o dono de uma fábrica ganha milhões e o trabalhador ganha salário mínimo, que hoje em dia está uns R$ 1.000, isso não tem outro nome a não ser exploração. Igual uma empregada doméstica trabalhar, por exemplo, numa casa de um milionário e o milionário pagar salário mínimo para a empregada doméstica. E é um absurdo. Então, o que acontece? Por que o pessoal ligado ao exército não gosta de políticos normalmente que são ligados à esquerda? Não são todos do exército, tá? Tanto é que alguns personagens do Brasil, inclusive ligados à revolução que tentou ser implantada aqui no Brasil, que foi o Prestes, né? Ele era ligado ao exército, ele era um tenente. Então, algumas pessoas do exército eram de esquerda, sim. Hoje em dia, a maioria é de direita. A maioria tem um pensamento de direita. Então, quais são os aspectos que normalmente as pessoas ligadas às Forças Armadas elas defendem, né? Não estou falando que é errado e não estou falando que é certo. Estou falando que elas defendem. Elas defendem a família tradicional. O que é a família tradicional? Família tradicional, pai, mãe e filho. Ah, professor, se for gay, não serve. Ah, professor, se a menina for lésbica, não serve, entendeu? Então, essa é a família tradicional, essa é a família que eles defendem. Por quê? Porque eles seguem os preceitos católicos, certo? Então, no catolicismo, até hoje tem aí conversas e questionamentos e tudo mais, até com o Papa, né? Porque o Papa fez alguns discursos, inclusive, aceitando as pessoas que eram homossexuais a irem à igreja e tudo mais. Isso meio que gerou um burburinho lá entre os membros da Igreja Católica, né? Que alguns eram contra, outros eram a favor e tudo mais.
Então, querendo ou não, a Igreja Católica mantém essa posição homofóbica, né, de não aceitar. Ah, professor, mas o Papa disse ao contrário. Beleza, mas se você for analisar a história, eles queimavam as pessoas que eram gays no, tempos atrás, e não faz tanto tempo. Então, é essa mentalidade das pessoas que são ligadas a essas alas de direita, tá? São pessoas que a gente chama de conservadores. Quando um presidente vai lá e dá a honra máxima do país para uma pessoa que é um guerrilheiro, que é um cara que foi dos responsáveis da emancipação de Cuba, de Fulgêncio Batista, né, que era meio que um presidente aliado dos Estados Unidos, que era de Cuba, ele, junto com o Fidel, expulsou esse presidente. Então, isso foi a demonstração clara que o Brasil pleiteava ali, via tudo mais na esquerda, um, um segmento da política, né? Uma coisa que eles queriam perdurar aqui no Brasil. E, querendo ou não, a esquerda defende também o ateísmo, né? O próprio Marx ele tem uma frase famosa que fala que a religião é o ópio do homem. Ópio, para quem não sabe, é uma droga. Então, tem algumas coisas assim que não dá certo. E também tem a questão da propriedade privada, né? Que os grandes fazendeiros iam perder suas propriedades, iam perder essa... Então tem essas questões, né? Então isso aqui foi uma coisa bem controversa. E começa, querendo ou não, com o JK. O JK não foi um presidente que fez isso, né? Que condecorou o Che Guevara e tudo mais, mas foram uma das pessoas, assim, alguns personagens que foram meio controversos na época. Então vamos lá estudar esse menino. Inclusive foi na gestão dele que foi inaugurada Brasília, né, em 1960. Então ele que inaugurou Brasília. Inclusive Brasília foi inaugurada no dia 21 de abril. E não sei se vocês sabem, 21 de abril, o JK é mineiro, né? E 21 de abril é dia de quem? Tiradentes. Tiradentes. Então, mais mineiro que a construção de Brasília não tem, né? Foi construído por um presidente mineiro e foi inaugurado no dia que se comemora o dia de Tiradentes, que obviamente foi um personagem mineiro. Então, período da República Populista Brasileira. Então, foi em 1946 a 64. Estimado estudante, essa semana iniciaremos o PET 3 de História. Durante essa e as próximas semanas estudaremos a República Brasileira desde a segunda metade do século XX até a contemporaneidade. Então a gente vai estudar até Dilminha, tá? Dilminha, Lula, a gente vai estudar esse pessoal aí. Nossa equipe espera que você se empenhe e aproveite esse material de apoio para construir seus estudos e seu progresso na vida escolar. Bons estudos. Então vamos lá. Populismo. Primeira coisa, o que é populismo? Governos populistas são governos que abarcam, de modo geral, a população. Então, são governos assim que são praticados por pessoas extremamente habilidosas no discurso, na parte de implementação de leis que beneficiam o povo de forma geral, por exemplo, como a lei trabalhista, essas coisas assim. O próprio Hitler, foi um governador populista. Então, o governo dele foi basicamente populismo puro, porque era um líder carismático, ele fazia grandes discursos, ele conseguiu implementar na Alemanha algumas leis que beneficiavam os trabalhadores, que ajudavam na economia também, no bem-estar da população. Então, esses eram governantes populistas. Então, o governante populista não está ligado diretamente a um partido, tá? Ele não é de esquerda nem de direita. Então, ele é populista, certo? Não, o termo populismo tenta caracterizar o período político do Brasil em 46 a 64. A definição clássica do termo coloca o ex-presidente Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart como exemplos de políticos populistas brasileiros. O grande símbolo do populismo foi Getúlio Vargas, sobretudo durante o período da Era Vargas. Foi porque ele foi o presidente que decretou a CLT. CLT. Pensa bem, você é um trabalhador na época de Getúlio. Você trabalhava mais de 12 horas, você trabalhava no sábado e no domingo, seu patrão era um filho da mãe contigo, você recebia salário, às vezes não.
pagava para ser uma merreca, daí entrou Getúlio Vargas no poder. O cara foi lá e colocou sábado, domingo como descanso, né? Descanso remunerado, te deu férias, licença maternidade para as mulheres, que mais que foi instituído? Carteira de trabalho, benefício, aposentadoria. Pensa bem no cara desse, eu beijava a bunda dele, tranquilo. Imagina, você tá folgado no final de semana, o pessoal não folgava, trabalhava mais de 12 horas, aí implementou 8 horas de trabalho, de segunda a sexta, se eu não estou enganado, e implementou também a legislação de hora extra. Nossa, eu beijava a bunda desse presidente, se eu tivesse na época. Então, obviamente, ele foi um governador populista, ele foi um governo populista, porque ele deu isso aos trabalhadores, né? Que a população pobre é trabalhadora, não adianta. Características do populismo. De acordo com o historiador Marco Napolitano, essas são as principais características do populismo. Relação direta e não institucionalizada entre o líder e as massas. Aqui que eu falei para vocês, ó, discurso, sabe? Não é igual, coitado da Dilma. A Dilma não sabia discursar. Até que você vê alguns discursos da mulher, ela falava que 20% de 30% não é mais que 15%. Então, tipo assim, ela não tinha uma oratória muito boa. Então, isso não é legal. Já o Lula tinha. O Lula falava bem com a massa, né? Tanto é que ele era um líder, ele era, antes de ser presidente, era um líder sindical. Então, ele tinha que falar com os trabalhadores diretamente, subir no Fusquinha velho lá com o microfone na mão e falar pro pessoal, ó, vamos lá, que sei lá o quê, conseguir o nosso direito, blá, blá. Então ele sabia mexer com as massas. O Hitler também era muito bom nisso. E outros governos populistas ao redor do mundo, esses governantes eram bons em fazer isso, de inflar a massa, sabe? Então eles teriam que ser bons nisso. Tanto é que, às vezes, isso atrapalha muito o político. Como a Dilma não teve esse histórico, igual o Lula teve de sindicalista e tudo mais, obviamente o histórico dela é muito de muita luta e tudo mais, porque ela foi presa na ditadura e ela não dedurou os colegas dela tudo mais. Então você vê que o histórico dela foi de muita luta. Só que ela não tinha essa habilidade de discurso, né? Então, você não ter essa habilidade, você cai naquele negócio assim, nossa, discursinho xoxo, né? Tipo, você não dá credibilidade para o governante, né? O forte nacionalismo econômico e defesa da união das massas, liderança política baseada no carisma pessoal e na rede de clientelismo. Gente, o Jânio Quadros, ele comia pão com mortadela no meio do discurso. Vou colocar isso para vocês, ó. Jânio Quadros comendo pão. Ele guardava ele guardava o pão dentro do paletó dele. Eu não sei se tem alguma cena aqui dele comendo o pão. Ah, não deve ter. Eu acho que tem na biografia dele só. Ele pegava, enrolava um sanduíchezinho assim de mortadela e colocava dentro do paletó. Daí ele tirava do paletó e comia no meio do discurso. Ele estava discursando e parava um tempo lá e arrancava o pão de dentro do paletó dele. Então o cara queria ser do povão, né? Eu queria, tipo, dar a impressão de ser. Essa caracterização explica também a experiências de outros países latino-americanos. O peronismo na Argentina, o cadenismo no México, o aprismo no Peru. Porém, historiadores e cientistas políticos, a partir da década de 90, começaram a levantar hipóteses de que toda a experiência histórica brasileira, nesse período, não poderia ser explicada somente pelo contexto populista, pelo conceito populista. Então, daí ele vai pelos populismos, ó. Populismo de direita, que existe também. Recentemente surgiu na ciência política o populismo de direita. Os cientistas afirmam que, no populismo de direita, os políticos assumem práticas consolidadas do populismo, como a personificação das vontades do líder, como vontade do povo, aliadas às outras práticas, como o discurso anti-elite e os ataques contra o intelectualismo. Outras características muito fortes do populismo de direita, apontada pelos analistas, é o discurso anti-imigração. Onde a gente pode ver isso? No nosso queridíssimo presidente. Então, o presidente, quando ele faz essas carreatas, faz esses discursos contra a máscara, faz esses discursos que, isso é o quê, ciência não serve para nada e tal, porque a boa parte da população, ela não teve acesso à educação no Brasil.
Então, vocês devem saber disso. Que boa parte da população é uma população humilde, uma população que não teve contato com estudo, não sabe, por exemplo, como que funciona uma vacina. Então, quando vê o presidente assim no meio do povo, fazendo carreata, fazendo discurso, falando para, por exemplo, uma máscara que incomoda a pessoa para ir no banco, para ir tudo mais, o presidente chega na TV, eu vou fazer tirar a máscara. Para a pessoa é ótimo, pô, não aguento mais usar esse negócio. Só que ela não tem a consciência de que aquilo está protegendo ela, entendeu? Então, ao invés de se analisar, falar que uma pessoa assim, ela é uma pessoa ignorante por ter votado numa pessoa assim, que fala mal das mulheres, que sei lá o quê, é porque a pessoa é humilde. A pessoa não sabe o que é política, a pessoa não sabe o que é direita e esquerda, entendeu? A pessoa não sabe que é um presidente que teoricamente não vai lutar pelos direitos dela. É uma pessoa humilde, uma pessoa que não teve estudo, uma pessoa que não teve muitas vezes não teve a oportunidade de estudar, vive principalmente em zonas às vezes mais afastadas das zonas urbanas. Então é uma pessoa tradicional, uma pessoa que não tem certo discernimento para política, principalmente, e que acaba caindo nessa lábia, entendeu? Então muitas pessoas são assim. Obviamente tem pessoas que são estudadas, que eu até conheço, que acabam caindo nisso, né, nessa lábia tosca de governante, mas a maioria são pessoas assim que não têm esse senso político mais aguçado. Era Vargas. Gente, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem ligar o microfone, tá? O ex-presidente Getúlio Vargas governou o país de 1930 a 45 e de 1951 a 54. Os primeiros 15 anos de seu governo são divididos em três períodos. O governo provisório, que é a Revolução, a Revolta de 30, né? O governo constitucional, quando ele fez a Constituição, né? E a ditadura do Estado Novo. Daí foi quando ele já estava, quando ele era meio que amiguinho do Hitler ali, que os Estados Unidos chegou a chincha nele, daí ele mudou de lado. O primeiro momento é marcado pela nomeação dos interventores nos estados, pela criação da justiça eleitoral, pela Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo, né? Que o pessoal de São Paulo se revoltou, né, contra a eleição de Getúlio Vargas, porque querendo ou não ganhou o candidato de São Paulo, pela elaboração e promulgação da Constituição de 34. O segundo momento, em 34 a 37, tem seus principais elementos: a polarização política entre a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, de ideário, né? No caso, a questão socialista como principal fundamento, e a ação integralista brasileira, que é o contrário, que é a extrema-direita e que tinha orientação fascista. Então, a ação integralista brasileira é bem parecida com o partido nazista, tá? Ou o fascismo, né? Tá. Se eu colocar aqui integralismo, você vê que as roupas. Tanto é que, gente, existe esse negócio até hoje, tá? Dá até nojo, mas existe. Mas tem um pessoal que ainda se veste igual o pessoal e tudo mais. Então eles tinham lá esse símbolo aqui que é do Sigma, né? Que quer dizer somatória. O líder deles é o Plínio Salgado, que é esse carinha aqui, ó, que obviamente já é falecido. E eles vestiam uniformes como se fossem do exército, de alguma ala do exército, e utilizavam a insígnia aqui no braço. Então, se você for comparar, ó, se você não, tipo, dá para comparar fácil. Aí, ó, uniforme, insígniazinha, tá vendo? Então, você vê que vem do mesmo saco de coisa estragada, esse pessoal aí. Em 1935, a ANL protagonizou um levante conhecido como Intentona Comunista. O que foi Intentona Comunista? O pessoal saiu pelo Brasil inteiro tentando é, convencer as pessoas mesmo assim de participar dessa intentona, que era como se fosse uma passeata, mas foi no Brasil inteiro. E tentando conseguir mais gente e tal para fazer meio que um protesto gigante e derrubar o governo e implantar o comunismo no Brasil. Só que obviamente foi fracasso, né? O fracasso do levante permitiu que a Vargas seu uso, adicionado o falso plano Corren, para suspender a Constituição e decretar um novo conjunto de leis, em novembro de 1937, dando início à ditadura do Estado Novo.
Então esse plano Corre falou que os socialistas tinham um plano de queimar as casas, de matar os adversários políticos, de matar o presidente. Tipo, foi tipo, inventado esse negócio, assim, nem era verdade. E Getúlio Vargas usou isso como para assustar a população mesmo, entendeu? Então era um plano assim que ele vê, não, os comunistas estão querendo matar as criancinhas, tacar fogo nas casas, sei lá o quê, tipo, tinha uns negócios bizarros assim. Que daí o Getúlio Vargas apresentou a população e falou, se eu não fizer nada vai acontecer isso. Daí a população, não, faz alguma coisa. Aí foi lá e fez uma ditadura, né? Tudo de bom. Esse último período do governo Vargas é marcado pelas propagandas nacionais populistas e pela censura aos opositores. Combate dos países às ditaduras direitistas na Europa enfraqueceu a ditadura varguista. Em 1945, por meio das eleições, foi eleito o general Eurico Gaspar Dutra. Então aqui, ó, os presidentes, aqui, ó. Getúlio Vargas, República Populista, depois veio lá Jânio Quadros, Nereu Ramos, Café Filho, Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek, Carlos Luz, Getúlio Vargas de novo aqui antes, depois vem o Ranieri Mazzilli, depois João Goulart, daí começa a ditadura. João Goulart foi o último presidente, tá? Antes da ditadura. Depois aqui já começa o golpe de 64. Então aqui tem os presidentes, né? O Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, o JK, né? O Jânio Quadros e o João Goulart, que foi o último presidente. Só que o Jânio Quadros mesmo, acho que não ficou nem 7 meses na presidência, coitado. E já saiu. Então ele ficou pouquinho tempo. Olha, tanto é que tá aqui marcado, ó, 1961. Daí já assumiu o João Goulart. Porque também os caras vai lá e dá o condecoração pro Che Guevara, o exército não gostou. Tanto é que o exército já tava puto já. Daí chegou o João Goulart e não deixaram nem o João Goulart terminar o mandato e já, pá, expulsou também o João Goulart. O João Goulart teve que sair exilado do Brasil, com medo de morrer, né? Alguma dúvida, pessoal? Ou falei muito rápido? Ou vocês entenderam? Ou tá tranquilo? Ou não tá tranquilo? A gente chega nos exercícios e vê o que faz? Como que tá? Ô, Jorge, dá licença, por favor. Rose. Toda. Ô, Fran, e aí? O professor perguntou, tá com dúvida, não? Não. Tá de Ok? boa, Fran? Uhum. Tá? Então explica pra mim o que você entendeu. Pega lá, né, Jorge? Pelo amor de Deus. Ai, Fran. Calma, Fran. Vamos lá pros exercícios aí. Obrigada, Nossa, Jorge. nada, que isso. Ô, Fran, se você não entender alguma coisa, qualquer coisa, pode falar também, tá bom? Uhum. Não tem problema não. Atividades. Número 1. Explica com suas palavras a ideia de populismo. Então vamos lá. Populismo vem de qual palavrinha? População. População, Epa, popular, isso. popular. Então o presidente ele tem que ser o quê? Uma pessoa o quê? Popular, certo? Então, como ele vem de popular, então ele tem que tomar medidas o quê? Medidas populares. Tá vendo que não é difícil? Então, quais são essas medidas populares? Por exemplo, se o presidente do Brasil decretar que todo sábado e domingo é dia do brasileiro fazer churrasco e tomar banho de piscina, daí ele faz umas piscinas públicas aí nas cidades, ele banca a cerveja, o guaraná para molecada, a piscina, o negócio, vai ser uma medida popular? Você decretar isso, todo final de semana o brasileiro tem direito a comprar carne para fazer churrasco? Logicamente sim, né? E o pessoal também vai gostar. E é uma ideia que talvez a maioria, né, aprovaria. Imagina se não precisar trabalhar no sábado e só ir lá pra piscina. Ué. Ia ser uma medida boa? Ia. Então, Boa, medidas. boa não, né? Mas ia ganhar o pessoal. Ia. Então, o que acontece? É igual lá, não sei se vocês já assistiram Todo Mundo Odeia o Cris lá. Quando ele tá candidatando à eleição
da representação lá dos estudantes, né, do Grêmio. O Cris vai lá, promete que vai ter groselha nos bebedouros da escola, sei lá, se é groselha, se é suco, sei lá. Daí o pessoal fica doido, né? Fala, opa. Daí vai lá, alguém pergunta, mas e as provas? Daí fala assim, não vai ter mais prova também, vai. Entendeu? Então o que ele está fazendo? Ele está querendo implantar a medida popular. É óbvio que ele não vai conseguir fazer isso, mas ele está querendo enganar a população de alguma forma. Então, medidas populares são medidas que agradam boa parte da população. Temos um exemplo no nosso lindo presidente, que na época de eleição falou do porte de arma, muita gente adorou e ganhou o coração de alguns brasileiros. Tanto é que Então, tem gente na minha família que votou nele por conta disso. por porte de arma. Então, o porte de arma é outra coisa assim que as pessoas têm essa falsa ilusão, né, de proteção e tudo mais. E já existem pesquisas em várias partes do mundo que as armas são regulamentadas, né, para a população civil, e que o índice de criminalidade, assassinato e tragédia é altíssimo. Só para vocês terem uma noção, os Estados Unidos, ele, no país todo, né, de forma geral, está na Constituição até americana que as pessoas têm direito a ter o porte de arma. Daí cada estado regulamenta, né? Por exemplo, tem estado que deixa o cara ter 20 armas dentro de casa e tem estado que fala que você pode ter uma arma, mas só que tem que ser uma arma pequena, tudo mais. Então depende de estado para estado. Só que nos Estados Unidos tem um ataque à escola ou a qualquer instituição assim de estudo e tudo mais, um a cada mês praticamente. Eu acho que até mais recorrente do que isso. Acho que no ano retrasado foram mais de 250 ataques de meninos ou meninas assim com armas de fogo. Então o que isso demonstra pra gente? Demonstra que não dá proteção. Pelo E se isso, contrário. desculpa te interromper, mas e se isso nos Estados Unidos não deu certo? Imagina aqui no Brasil, gente. Então, mas aqui é que tá também, né? O pessoal que votou para comprar arma não é um pessoal que tem um poder aquisitivo muito alto, né? Uma arma de Não, fogo mequetrefe aí deve custar uns 3 mil reais. Quem que tem dinheiro para pagar um pra negócio desse? mais, né? Pelo amor de Deus. Então quem tem dinheiro, outra coisa, você nem pode andar com a arma na rua. Você tem que deixar em casa. Você tem que fazer um curso de tiro também, não é simples também O pessoal de acha ter uma arma. que é votar nele e ganhar uma arma caindo do céu, assim. Não tá tendo nem vacina, gente. Pelo amor de Deus, onde que Tipo esse isso. pessoal viu essa ilusão, assim? Uhum. Então, isso aí tá nesse contexto que eu estava falando para vocês, do discurso, né? É Sim, a próxima coisa aqui, ó, o discurso. O discurso, para quem é populista, é importantíssimo. Porque com um discurso que você consegue pegar e abarcar a população. Então, se a população, por exemplo, a população é católica, a população sei lá o quê, é cristã e tudo mais, então o que você faz? Você se junta com esse pessoal, entendeu? Só que da mesma forma, eu acho tão contraditório o governo assim, igual do Bolsonaro, porque se o cara é cristão, como que ele defende porte de arma? e tem mais, né? Que a gente nem vai entrar em detalhe. Tem outras coisas também, mas só que tipo, não faz sentido, né? Se você for pegar o Novo Testamento, né? Se é que ele leu a Bíblia algum dia na vida dele, Jesus não prega ódio, Jesus não prega que mate as pessoas, muito pelo contrário, né? Ele defende as pessoas. Ele tipo, prega o amor, prega a compaixão e tudo mais. Então, não faz sentido para mim o cara pegar e defender esse discurso, entendeu? De porte de arma, de querer matar as pessoas e tudo mais. Daí o O pessoal fala, governo mas dele Pode pode falar. falar. O governo dele é todo contraditório, né? Na verdade. Uhum. Eu ainda tenho minhas dúvidas se ele é cristão. E esse dia eu tava até pensando. Tipo assim, nossa, velho, a maioria dos eleitores dele, da galera que votou nele, é tudo cristão. Aí eu Não. fiquei pensando, tipo assim, velho, são cristãos. Uhum. Tipo, De então forma é esse geral, não paralelo só você vive. evangélicos, cristãos católicos também, não só Sim. evangélicos.
A própria esposa dele foi acusada de receber uma puta na propina e ela é evangélica, né? Então, assim, obviamente você não liga a religião à questão de corrupção. Isso aí, corrupção na igreja tem, na igreja católica, na igreja evangélica, em qualquer igreja. Mas eles defendem esse status, assim, que a religião purifica as pessoas, né? Essa coisa assim, eu sou religioso, eu não faço tal coisa. Ué, o que a gente vê não é isso, né? Você vê um pessoal padre molestando crianças, você vê pastor roubando, você vê lá a pastora matando o marido dela a tiro. Então você vê Vulgo que Flor de Lis, que você de vê flor que a não tem nada. religião não é você vê também na história, né? Que as pessoas queimavam as mulheres pelo simples fato delas conhecerem plantas medicinais. Então, você vê que a religião não passa pano em nada, né? Se a pessoa é daquele jeito, é psicopata, é doente, não importa se ela tem religião ou não, né? Ela vai Tipo, fazer atrocidade do mesmo jeito. tipo, eu matei uma criança, abusei sexualmente de várias pessoas, roubei, assaltei um banco, fui preso por mais de 5 anos. Mas eu hoje estou na igreja, entendeu? Tudo bem, cara, todo mundo erra. Todo mundo erra. É. Então, são coisas que acontecem, assim, que a gente tem que ficar atento, né? E, obviamente, a religião conforta várias pessoas. Isso eu já vi várias pessoas se melhorarem muito de vida por seguirem mesmo os preceitos que são defendidos nas religiões, né? Tipo, Sim, de você manter um inclusive, equilíbrio, de você não ter vícios e tudo mais. Isso aí é a parte ótima, né? Se a pessoa está bem com aquilo e não desvirtua a pessoa, assim, de pensar, de refletir os problemas e tudo mais, perfeito. O problema é quando sim, assume a cabeça e a pessoa não consegue pensar por conta própria, né? inclusive eu acho muito bom quando tem essas pessoas que realmente mudam e tudo mais e que passam a ver a religião como, tipo assim, para eles, no caso, uma salvação, sabe? Porque Uhum. aí ele coloca na cabeça dele que, tipo assim, depende muito também, mas coloca na cabeça dele às vezes que, tipo, eu mudei e tudo mais, sei lá, o que eu cultuo na minha religião. Deus, um exemplo, me libertou disso, então eu vou pregar o bem e vou tentar ajudar as outras pessoas. Isso é uma coisa muito boa, É fantástico. sim. Agora, você usar o nome da sua religião para você conseguir voto, por exemplo, Uhum. igual o nosso querido presidente. E, tipo assim, falar eu sou de tal religião, mas pregar totalmente o que é o contrário da religião é muito feio. Então, enganar as pessoas mesmo, né? Tipo, eu não entendo até hoje por que que as pessoas não vão atrás desses pastores e tudo mais que cobram dízimos, assim, de fortunas das pessoas. Isso é Tem um exemplo, extorsão. Isso aí tem um é exemplo do de crime. Valdomiro, né? Eu acho que é o Valdomiro, aquele que aparece na televisão, que ele é um pastor e ele usa um chapéu. Tem, é esse mesmo. Aquele cara tem fazenda de milhões de reais. E ele teve um vídeo dele falando que o salário, o dízimo dele tem que, na igreja dele, tem que ser um salário mínimo. Mano, É tipo isso. Mas não são todos que fazem isso, né? não. Então muitos eles pregam essas coisas que a gente está falando e generalizam. Não são todas igrejas evangélicas e também não é todo padre católico que é um pervertido, né? Então, a gente nunca pode generalizar, mas Sim. obviamente questionar sempre, né? Não Mas também tem o importa. negócio da gente não poder contar no dedo, né? Porque ainda tem gente muito boa que a gente talvez não conhece. Então não dá pra gente selecionar, tipo, Nossa, fulano e tal. Aí por tem isso que a gente. trabalhos fantásticos por aí. Sim. Sim, por isso que a gente fala logo, tipo, assim, mas a gente sabe que né, não dá pra selecionar, mas que tem pessoas que dá pra selecionar se a gente, tipo assim, for conhecer todo mundo e tudo mais. Mas como não tem, a gente meio que acaba generalizando, só que, tipo, não generalizando. Dá pra entender? Uhum, claro. Tanto é que uma dos maiores distribuidores de alimentos para morador de rua, coberto e tudo mais, é tudo ligado à instituição católica e evangélica. Sim, Eles isso que é muito distribuem bom. alimentos. Então, em contrapartida, tem muita gente que ajuda, tem muita gente que se doa ali e tudo mais em prol dessas pessoas. Então, segue os ensinamentos de Jesus, pelo menos, né? Agora, Jesus, em vários trechos da Bíblia, fala: dê de César o que é de César, dê de Deus o que é de Deus. Será que o povo não entendeu isso até hoje? E a questão Difícil. de amar o próximo, né? Que eles selecionam no dedo quem que vão amar. Tipo, Hum, fulano é LGBT, fulano não. Não dá é. pra amar fulano. Ele não deixou que uma prostituta fosse apedrejada, né? Então, você já vê aí
como que o cara era diferente. Pois é. Vamos lá, porque senão nós não terminamos esse negócio hoje. Faça uma breve pesquisa na internet, eu no livro didático caracterizo plano SALT, plano de metas e reformas de base. Então vamos lá. O plano SALT, deixa eu só colocar uma pesquisazinha aqui que eu não lembro direito. Quais eram todos os requisitos do plano SALT. Olha lá. É o nome de um plano econômico elaborado pelo governo brasileiro, na administração do Eurico Gaspar Dutra, que tinha como objetivo estimular o desenvolvimento de setores como saúde, alimentação, transporte e energia, exaltando significativamente sobre o SALT. Então vamos lá ver aqui no nosso famoso Wikipedia. Então chamava SALT, né, porque é saúde, alimentação, transporte e energia. Faltou o L ali, né? De L de alimentação. Foi um plano econômico lançado pelo governo, Eurico Gaspar Dutra e tal. Foi apresentado pelo Congresso Mensagem do Presidente em maio, porém aprovado apenas em 1950. Os recursos para sua execução vieram de empréstimos externos e da Receita Federal, acabou sendo abandonado em 1951, por não terem sido alcançados os objetivos pretendidos. Então vamos lá. O que foi o plano SALT? Foi um plano econômico que iria agariar empréstimos para serem aplicados. Tem lá na saúde, que era mesmo? Alimentação, transporte e educação. Não, energia? É, energia. Você vê, educação já estava de lado. Já. No caso do Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra. Então, foi um plano econômico que iria garear empréstimos, né? Para quem não sabe o que é garear, é receber, tá? Captar. Para serem aplicados saúde, alimentação, transporte e energia. Plano de metas. Plano de metas é o famoso 50 anos em 5, né? Do JK. Quer ver? Plano de metas. Vou colocar aqui, toda a matéria mesmo. Foi um programa cuja finalidade era melhorar infraestruturas brasileiras, implementando durante o governo de Sérgio Kubitschek. Para definir 30 objetivos, agrupados em 5 setores a serem alcançados: energia, transporte, indústria, educação e alimentação. Basicamente, a intenção é estimular o desenvolvimento da indústria brasileira indústria leve no Brasil. Então, aqui, ó. Então, tá falando aqui do caso de algumas indústrias que foram instaladas no Brasil. Meu computador tá esquentando igual uma chapa de lanche. Não sei por quê. Aqui, ó. Olha lá. Foram instalados fábricas da Volkswagen, Mercedes, Willys, Overland, General Motors e tal. Então o Fusquinha foi produzido mais ou menos nessa época, tá? Os primeiros Fusquinhas foram produzidos no final dos anos 50. Então, ele que trouxe a fábrica da Volkswagen para o Brasil. Tanto é que tem uma... Quer ver? Atakai Fusca. Tem até uma imagenzinha dele num Fusquinha preto conversível. Se eles acharem para comprar, eu compro. Aí, ó. Um Fusquinha conversível. E ele lá inaugurando a fábrica da Volks no Brasil. Pô, tá aí, velho. Vou cortar meu Fusca e vou fazer conversível também. Só que você já rouba Fusca fácil, imagina Fusca conversível. Né? Então aqui, ó. O que foi o plano de metas? Vou colocar aqui, ó. 50 anos em 5. Jorge, depois você pode voltar na 1, por favor? Então, tá aqui, ó. Sim. Na 1 aqui. Eu consigo responder voltando na 1 aqui, ó. Aí, ó. Obrigada. Então, ó, plano de metas. 50 anos em 5 era o lema. Onde Celino Kubitschek, né, que é o apelido dele, é a contração do nome, as iniciais do JK, queria estimular a economia do país
paixão, economia do país, trazendo empresas de fora. Principalmente montadores, tá? Veículos. Montador de veículo, empresa de eletrodoméstico, sabe? Que faz secador, liquidificador, batedeira, sabe? Valita, essas empresinhas Philips, essas empresas assim, que fabricam coisa de eletrodoméstico, né? Então ele trouxe bastante aqui para o Brasil também. Além, obviamente, da construção de Brasília, né? Construção nova. Além da construção de Brasília. Vou deixar aqui, ó. Então, 50 anos em 5 era o lema, onde o JK queria estimular a economia do país, trazendo empresas de fora, montadores de veículos, principalmente montadores de veículos. Tá aqui, ó. Principalmente montadores de veículo. E também, obviamente, tinha um plano de construir uma nova capital, né? Que foi Brasília. Brasília já estava para ser construída já faz muito tempo, tá, gente? Desde lá de Dom Pedro já. Só que só o JK peitou o negócio e conseguiu fazer. Já as reformas de base foi um pouco diferente. Só ver o presidente que fez as reformas de base. Reformas de base. Foi João Goulart, se eu não estou enganando. João Goulart. Reformas de base, centro de pesquisa. Já foi o nome pelo quarto presidente. João Goulart, foi centrais propostas por sua equipe. Olha lá, setores, os setores que ele queria implementar. Ó. Cadê? Ué, tava lendo ali, acabou. Cadê? Então é setores. Nacional, fiscal, político e agrário. Vamos lá. João Goulart. Queria implementar reformas no país, nos setores educacional, fiscal, político e agrário. Fiscal, político e agrário. Então, as reformas de base foi para meio que, quando eles falam empresas de base, reformas de base, são os principais fatores que fazem a economia nossa crescer a partir daí. Por exemplo, você precisa de aço para fabricar geladeira, fogão, automóvel, a construção civil, né, que usa os vergalhões de aço. Então você precisa de quê? Qual a indústria de base que dá suporte para a fabricação desses produtos? A siderurgia. Tanto é que a siderurgia, se eu não me engano, foi o Getúlio Vargas implementou a CSN, que chama Companhia Siderúrgica Nacional. Então o que ele precisava? Ele precisava de uma siderurgia para fabricar o aço. Do aço fabricar as outras coisas. Então isso é indústria de base. E quando ele fala de reformas de base, ele tem que reformar a base para que o resto consiga também progredir. Então o que é a base? A educação, setor de energia. Então você tem que ter energia elétrica, né, para suprir as indústrias. Você tem que ter a parte agrária funcionando, você tem que ter a parte do fisco, né, da coleta de impostos funcionando direitinho, e a política também engajada com tudo isso, para você conseguir pegar e fazer que o país cresça, né? Que o país, querendo ou não, é agrário, só que ele tem que contrabalancear, né? Ele tem que ser agrário, mas também tem que ter um parque industrial bom para sustentar tudo isso. Jorge, depois você sobe lá em... Ah, obrigada. Era para tirar print. Se tirar print disso aqui? Sim, eu já tirei, obrigada. Eu tô gravando também a aula, depois eu posto lá no YouTube. Se você quiser ver só as respostas. 3. Ok, obrigada. Nada. Com a renúncia de Jânio Quadros, setores militares resolveram impedir a posse do vice-presidente João Goulart. O Congresso e vários segmentos sociais, tendo à frente o governador Leonel Brizola, do Rio de Janeiro, desencadearam a mobilização popular e, diante da ameaça de uma guerra civil, contornou-se a questão com a emenda parlamentar. Tais fatos dizem respeito a um importante acontecimento histórico dos anos 60, denominado Campanhas Diretas Já,
campanha da legalidade, milagre brasileiro e abertura democrática. Engraçado que eu nunca vi nenhum desses... Não, alguns desses nomes já, né? Direta já eu sei que não é. Campanha da legalidade, milagre brasileiro também, acho que não. Só se for campanha da legalidade, porque eu nunca vi falar desse negócio. Deixa eu ver. Vocês querem arriscar alguma questão aí? Vamos para nós ver se vocês estão bom. Fala uma letrinha. Fala aí, Fran, uma letra para nós. D de Deus. D de Deus. Fala aí, Fran. Qual que você acha que é? Tem que ser. Tô brincando, Jorge, não é D não, eu acho que não. E aí, Fran? Calma. Eu vou chutar muito você. Milagre brasileiro? Uhum. Vamos ver por que é. Tem que pesquisar na internet. B de bênção. O PEC não dá nem... O caramba. Eu tô chutando, tá? Não tô falando, eu tô chutando. Senhora, você tá chutando. Eu também ia chutar. Deixa eu ver qual que eu vou chutar aqui. Direta já eu sei que não é. Campanha da legalidade. Milagre brasileiro. Milagre brasileiro acho que foi na ditadura. Abertura democrática também acho que não, porque a abertura democrática foi com a direta já. Eu acho que é campanha da legalidade, letra B. Então é B de bênção. B de bolsa. Deixa eu ver aqui. É, campanha da legalidade. Droga, errei. Mais uma ameaça comunistas militares tentaram poder impedir Jango. É isso aí mesmo. Campanha da legalidade. Oh, acertei! Olha pra você ver. Ó, pra você, viu, velho? Acertei. Mas podia acertar os números da Mega também, né? Que essa aqui você vai pra eliminação, né? Direta já foi no fim da ditadura. Milagre brasileiro foi com o governo militar, né? Que o Brasil começou a crescer nos anos 70 e tudo mais. A abertura democrática foi também nos anos 80. O que sobrou foi isso aqui, campanha da legalidade. Para se tornar legal, né, que o presidente assumisse, né, depois da renúncia do Jânio Quadros. Nossa, assim estava certo. E a última aqui, ó, para a gente depois começar a segunda semana. Após a renúncia de Jânio Quadros, greves e paralisações fortaleceram os movimentos de esquerda, provocando o período de tensões que aconteceu com a queda de João Goulart. A derrubada do governo de João Goulart, em 1º de abril de 64, está inspirada na interpretação de que o país estava sendo campo de uma verdadeira guerra revolucionária. Segundo se afirmava, destinava-se à instauração de uma república sindicalista. O populismo no Brasil, a cuja crise do texto se refere, pode ser associado ao processo de extinção aos partidos políticos, a proposta de substituí-los pelos sindicatos, a guerrilha praticada pelos movimentos de esquerda com vista à implementação do socialismo, as aspirações das classes populares ao papel do protagonista do cenário político brasileiro, aos benefícios como PIS e PASEP concedidos às camadas populares do Brasil. Bom, aqui... Deixa eu ver. Essa aqui também está falando colapso do populismo no Brasil. E aí, qual que vocês acham que é? O 1º de abril de 64 foi o golpe civil militar, né? 1º de abril. Tanto é que é o dia da mentira, né? Os militares odeiam esse dia. Os militares colocam que a Revolução de 64 foi no dia 2 de abril, não no dia 1º, né? Porque dia 1º já é estereotipado como o dia da mentira. Eu adoro isso. Então, greves e paralisações fortaleceram os movimentos de esquerda, provocando um período de tensões que aconteceu a queda de João Goulart. Então, estava ocorrendo as greves. Derrubada
do João Goulart, né? Primeiro de Maio está inspirada na interpretação de que o país estava sendo campo de uma verdadeira guerra revolucionária. Segundo se afirmava, destina-se a instaurar uma república sindicalista. Eu não sei. Aspirações da classe popular no papel. Eu acho que essas duas não estão certas, ó. Essas duas não. Estou entre essas duas aqui. Extinção dos partidos políticos e a proposta de substituir sindicato. Não sei, acho que é essa aqui, ó. A B de bola. O que vocês acham? Acho B, porque as outras duas não faz sentido nenhum. Fazem dúvida entre a por causa quando não fala sobre o sindicato, e a B também, mas a não faz sentido. Então substituir partido político por sindicato, tipo, qual o partido que você é? Sou do sindicato dos professores, daí chega lá, sou do sindicato do, sei lá, dos rapador de coxo, sou do sindicato do, sei lá, do tirador de leite, velho, não faz sentido. Obviamente, né, que é sindicato de trabalhadores rurais, né? Mas vamos ver lá qual que tá certo. Tem que pesquisar, né, porque o tia da mãe, do pessoal que faz o PET, não dá o gabarito para os professores, né? O professor que tem que resolver as questões, né? Tá. Então essa aqui mesmo, processo de extinção dos partidos políticos, sindicatos, essa aqui. Aí tinha até aí, ó. Eles tiraram alguma aí. Número 4. Não, não quero. Não quero entrar, não. Ver a resposta. Olha, pera aí, não tô entendendo nada. Tá, eu quero ver a resposta. Isso que é chato desses sites. Fala a resposta logo. Vamos pra achar agora. Qual é? Deixa eu ver aqui. Vou ver se eu acho. Achei. É a 4 aqui também. Tem gabarito, né? Fala que tem gabarito. Tem. C. Vamos ver qual que é C aqui na 4. As aspirações das classes populares ao papel. Ô, louco. Sério? Tá falando que é C. As aspirações das classes populares ao papel de protagonista nesse cenário político brasileiro. Acho engraçado ser essa, porque eu já vi comentarista, historiador, assim, falando que quando teve o golpe de 64, a população nem sabia o que estava acontecendo. Não sabia nem o que estava pegando. Mas tudo bem, né? Você falou. As aspirações das classes populares ao papel de protagonista no cenário político brasileiro. Não teve papel de protagonismo nenhum as classes populares, sinceramente. Eu não vi nenhum protesto na rua, não teve nada disso. Só teve lá a intervenção mesmo dos militares nos prédios da Uni, dos partidos, mas foi depois até, no próprio golpe militar não teve nada disso. Não teve revolta, não teve nada disso aí. Bom, mas essa aí que tá certa, né? Segundo o gabarito. Alguma dúvida, pessoal? Sugestão, comentário, crítica? Não. Tranquilo? Então tá bom, Sim. então. Pessoal, eu vou terminar essas aulas esse trimestre e depois eu vou ver como que eu vou fazer a parte das atividades complementares. Porque eu acho que eu fui um dos poucos professores que não passou assim, atividade complementar para os alunos. Porque eu achei injusto, porque vocês que estão participando das aulas online, de certa forma, vocês já estão acompanhando as aulas e tudo mais. E tem aluno que não tem essa oportunidade, né? Por não ter internet e tudo mais. Então, eu acho meio injusto passar atividade complementar, por exemplo, para vocês que estão participando e para os outros alunos não, né? Porque a escola às vezes não tem recurso para imprimir para todo mundo, né? Tipo,